Ontem, nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito quanto a cara do Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Oferecimento Templo Escola Casa de Lei. Acompanhe nossa agenda de cursos e atendimentos no site www.casadelei.org.br. Estudar em Casa, a maior plataforma de ensino à distância voltado à espiritualidade. Acesse www.estudaremcasa.org.br. No ar, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. És um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Peço-te o prazer ligir. Estamos no ar com mais um programa Casa de Lei. Muito boa noite a você, meu irmão, minha irmã, que está nos ouvindo aí. 9 horas em ponto, 21 de julho. Eu me chamo Alain Barbieri, sou o dirigente do Templo Escola Casa de Lei e apresento este programa todas as terças, das 9 às 10 horas da noite, exclusivamente aqui pela Rádio Toques de Aruanda. Estamos aí ao vivo, né? Prontos para a nossa proposta aqui, que é responder as perguntas. Você que está nos ouvindo pela primeira vez, seja você também muito bem-vindo e o programa está aberto para você participar. Você que nunca participou, essa é a oportunidade. E se você não quer mandar perguntas também, que você não é obrigado, eu recomendo que você ouça. Aprendizados grandiosos estão previstos aí para o programa de hoje. Ótimas perguntas nós já recebemos, né? É verdade, Alain. Boa noite a todos. Mais uma terça-feira aqui nesse friozinho de São Paulo. Estamos ao vivo. E como o Alain disse, para participar é super fácil. Você tem diversos canais à disposição. E começando pelas redes sociais, temos o Facebook, a fanpage do Templo, Templo Escola Casa de Lei. Tem a fanpage do Alain Barbieri. Temos o e-mail perguntas@casadelei.org.br. E também temos o Skype, Casa de Lei. Sejam todos bem-vindos, estou aqui à disposição para receber suas perguntas e já encaminhar para o Alain. Bom programa para todos nós. É isso aí. Bom, abrindo o nosso programa aqui com agradecimento a todos vocês que têm participado, têm divulgado, têm interagido conosco. Cada semana a audiência está maior no sentido de participações, de interações nas redes sociais. Vocês que têm curtido as páginas, Templo Escola Casa de Lei, a página Alain Barbieri, se inscrito no canal do YouTube. São milhares de pessoas, assim, de vários lugares do mundo. Isso é muito bacana, né, porque a gente está alcançando um objetivo que é disseminar a Umbanda e possibilitando você se conhecer como médium, né? E em contrapartida como ser humano também. A ideia é essa. Quanto mais você se conhece, melhor você se torna. Ser humano e médium, essa é a ideia, né? Enfim, então o programa vem também propor isso. Uma busca pelo autoconhecimento e um questionamento sobre você mesmo. Tá? Lembrando que nós, em hipótese nenhuma, vamos questionar a doutrina da sua casa, as suas crenças relacionadas à religião, né? Tentar diminuir você ou aquilo que você crê, né? E aplica. Nossa ideia é contribuir. Então, por essa razão, pode ouvir o nosso programa sem medo. Assim como os nossos irmãos e irmãs, dirigentes espirituais que também estão nos acompanhando nesse momento. Sempre são muitos e muitos que também recomendam seus filhos ouvirem o programa, o que é mais legal ainda. Né? Então, prontos aqui já, 9 horas e 5 minutos, divulgue na internet, passe o link da Rádio Toques de Aruanda para os seus amigos aí no inbox, no Instagram, no WhatsApp, enfim, você deve ter alguns grupos aí do terreiro, sei lá, existem possibilidades de você nos ajudar a divulgar o programa. Faça isso, envie para outras pessoas. Eu tenho certeza que as informações passadas aqui hoje vão contribuir muito com o crescimento de todos nós. Ana, pronta para as perguntas? Com certeza. Se você quiser, já posso começar. Por favor, vamos lá. Bom, então vou começar aqui pela pergunta do Gustavo. Olá, eu tenho 16 anos e já trabalhei em uma casa espírita que era kardecista.
porém recebi as entidades da Umbanda lá onde trabalhava, desde um Herê a um Exu, e agora estou na Umbanda. Queria saber se um médium semi-inconsciente pode chegar a ter uma mediunidade inconsciente, pois tem um certo receio de incorporar e acaba até segurando o que a entidade quer falar. Queria saber dicas para como chegar à mediunidade inconsciente. Tá, isso não vai acontecer, tá? É importante eu ressaltar para você, você nunca vai ficar inconsciente, ok? O fato de semi-consciente, todos os médiums são semi-inconscientes. Por quê? Porque a gente está em um estado alterado de consciência. Ainda que pareça que somos nós, não somos nós, né? Então todos os médiums são semi-conscientes. O fato de não lembrar o que acontece, ou ter flashes, né, ou apagões momentâneos durante a incorporação, isso é natural. Isso pode acontecer com você. Principalmente quando você aprender a não se preocupar mais com o que está acontecendo. E aí, quando você desincorporar, você pode, de repente, não se recordar de um fato, né, que aconteceu durante a incorporação. É porque você não se importou. É aquela história de que, o que você almoçou ontem? Se eu perguntar agora rápido, talvez você não se lembre. Você tem que pensar. É a mesma história. É tão natural almoçar que a gente não se lembra o que comeu. A não ser que tenha sido alguma coisa muito diferente. Mas se é o cotidiano, a gente tende a não se preocupar com o que a gente está comendo. Enfim, e a lembrança passa a ficar vaga. Assim funciona na incorporação. Você não vai esquecer, necessariamente, mas você já não vai mais se importar com o que aconteceu. Isso que o médium tem que exercitar também. Deixar a gira na gira. Só isso, tá? O fato de você apagar, meu irmão, isso nunca vai acontecer, tá? Sou crítico quanto a isso, porque ainda se existe um medo, né? Eu sou bastante incisivo nesse assunto, porque existe um medo por trás disso. Existe um medo e por trás existe um processo de não sei a palavra que colocar, mas algumas pessoas ganham poder quando dizem que são, né? Porque são mais especiais, porque são diferentes, porque isso e porque aquilo. Enfim, criam medo naqueles que não são inconscientes, né? E às vezes essa pessoa nem é inconsciente, mas ela diz que é só pelo fato de ganhar credibilidade. Mas existe médium inconsciente? Olha, pode existir, né? Pode ser que exista. Eu falo aqui baseado no que os guias nos orientam. Fale com os médiuns conscientes. É assim que eles nos passam, enfim. Então é assim que a gente lida com a mediunidade aqui. Mas enfim, inconsciente você nunca vai ficar, tá, meu irmão? Obrigado pela sua participação. Vou passar aqui a pergunta do Wellington. Ok. Boa noite. Queria te perguntar quanto tempo demora para que um médium em desenvolvimento passe a dar passe? Olha, vai do terreiro, tá? É o terreiro que vai determinar quanto tempo vai achar você, como médium, preparado para o passe. Então, o terreiro que vai determinar isso. Pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser 10 anos. Vai do terreiro, tá? Enfim, são algumas regras bem particulares, assim como o atendimento. Tem casas que o médium entra e já vai para o atendimento, tem casas que não. Aí é uma questão muito particular de cada lugar. Tá bom, meu irmão? Obrigado pela sua participação também, tá? Pergunta aqui da Jamile Fontana. Boa noite, Alan. Meu nome é Jamile, sou iniciante na Umbanda e tenho uma dúvida. Quando deixamos de fazer alguma obrigação para os orixás, como acender velas, oferecer uma bebida ou até mesmo cortar os cabelos sem autorização da pombagira, eles costumam dar tombos, castigos e fazer cobranças, não é? Sempre escuto isso. E quando deixo de agradar meu santo e acontece algo de ruim, eu ou adoeço, já ligo uma coisa com a outra. Isso realmente pode acontecer? Aproveito para lhe parabenizar pelo belo trabalho. Obrigado, Jamile. Isso não pode acontecer, isso não existe, tá? Quem te disse isso, infelizmente, acredita em algo errado. Essas coisas não existem, tá? Sua pombagira está pouco se importando com seu cabelo. Seus orixás estão pouco se importando com comida. Vou te dizer, as oferendas, o ritual, a obrigação, os deveres, os compromissos não é para o orixá, é para nós. É porque nós criamos uma disciplina, é porque nós manipulamos energia ao nosso benefício. O orixá não depende disso. A pombagira pouco se importa com o seu cabelo, com o tamanho, com a cor, tá? Se você for um ser humano bacana e estiver buscando a sua realização pessoal, em qualquer sentido da vida, sempre com equilíbrio, com bom senso, você estará fazendo o que sua pombagira espera de você, que é ser feliz,
tá? Sua pombagira espera que você seja feliz. Volto a dizer, dentro de uma postura correta, sendo justa, honesta, enfim, buscando a sua reforma moral. Isso fará da sua pombagira ser agradada, tá? Isso agrada realmente os nossos guias. O fato de cortar cabelo, essas coisas, minha irmã, são crenças, tá? Então, você que está iniciando na Umbanda hoje, desconsidere esse tipo de coisa, ok? Obrigado pela sua participação. É válido, complementando aqui a questão da nossa irmã Jamile, às vezes, se tem na Umbanda isso, né? Eu não corto cabelo, então já estou agradando meu guia. Eu já fiz minha obrigação, então já fiz a minha parte com o orixá. E isso não é nada perto do nosso compromisso de responsabilidade moral, né? Evolutiva, o nosso compromisso com a nossa espiritualidade interior, com o nosso contato com Deus. Não é nada uma oferenda, não é nada um cabelo, não é nada uma obrigação quando eu, como ser humano, não estou buscando uma mudança, uma melhora, uma realização pessoal também, dentro do contexto espiritual. Então, a gente precisa entender que todas as coisas ritualísticas não é o principal, é parte do processo. O principal é a evolução do ser. A religião proporciona isso, a evolução dos indivíduos. Se não estiver havendo evolução, não está adiantando nada obrigação, oferendas e rituais. Tá? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Estamos ao vivo, né? Para você que está chegando agora, ao vivo no programa Casa de Lei. É isso aí. Bom, a Miriam, boa noite aos dois. Tenho uma dúvida quanto à confecção das guias. Alguns falam que deve ser feita com cordonê, e outros falam que deve ser de nylon. Qual a opinião de vocês? Beijos e obrigada. Olha, é complicado, porque assim, qual que é a minha opinião em si, né? Dentro de algumas tradições a gente encontra o cordonê, que na verdade o cordonê é um fio de algodão, né? Então existem alguns lugares que ensinam a fazer somente de algodão, porque é natural, então seria o mais correto. Se a gente fosse julgar aqui pelo sentido elemento, o mais correto é com cordonê ou com fio de algodão, como alguns conhecem. Já seria o mais correto no sentido de energia, né? Mas é tradicional se usar o fio de nylon. Então, por quê? Porque talvez seja mais fácil de encontrar, talvez seja mais barato, né? Enfim. É relativo, tá? Assim, se eu fosse escolher, se você perguntasse para mim, Alan, você prefere o que? Eu diria o cordonê. Agora, nas lojas de Umbanda costumam fazer com fio de nylon porque é mais barato. Tá? Basicamente é isso. O certo é muito o que o seu guia pedir. Pode ser que o seu guia fale, o fio para mim tanto importa. Aí pode ser que o seu guia fale, olha, eu quero fio de algodão, eu quero fio de aço. Enfim, pode ser que o guia solicite coisas assim. A guia em si, ela tem que ser solicitada pelos guias, né? A gente nem sempre deve comprar pelo nosso gosto, interesse pessoal, né? Às vezes pedir com que o guia, né, ouvir o guia, o que ele está nos orientando. Aí vai fazer baseado no que ele está pedindo. Tá bom? Obrigado pela sua participação, minha irmã. Posso passar outra daqui? Certo, eu vou passar aqui a do Fábio Verche, como ele diz, lá da terra do canguru. O Fábio, ele manda aqui, boa noite, meus amigos e professores. Como sempre, uma pergunta. Alan, em uma conversa com um amigo, essa é polêmica, hein? O mesmo disse que para se conectar melhor com a espiritualidade, depois de fumar um cigarro de maconha. Eu particularmente sei que isso não é saudável. Mas qual é o seu ponto de vista em relação a isso? Obrigado, meus amigos, e bom programa. Eu acho que esse amigo tá meio perdido, né? Depois do cigarro de maconha, você se conecta com qualquer coisa, né? Não vai ser só com a espiritualidade. Então, também acho. Eu acho que ele tá viajando, literalmente. Com certeza. Então, eu acho que nenhuma droga, né? Dentro do contexto religioso se encaixa. Nem com equilíbrio, né? Porque alguns até julgam, né? Quanto ao uso de algumas drogas dentro do meio umbandista, porque os índios usavam, não sei quem, mas não existe. Droga é droga, quando é crime, acabou. Se alguém for pego com droga dentro do terreiro, se a entidade estiver usando, eu já ouvi falar que Zé Pilintra fumando maconha dentro do terreiro, eu já ouvi falar de Xumirim pedindo maconha no seu assentamento. Qualquer coisa desse gênero é crime, liga pra polícia e acabou, né? Enfim, meu irmão. Erradíssimo, sem dúvida nenhuma. Seu amigo tá maluco, tá viajando, se afasta desse mal. Obrigado, estamos juntos aí, tá? Qualquer coisa, sempre à disposição.
Fabiana. Olá, Alan. Gostaria de fazer uma pergunta. Minha santa de cabeça é Iemanjá e o meu segundo é Ogum. A pessoa que jogou para mim diz que meu Ogum é Beira-Mar. Não sei como funciona na Umbanda, mas ela disse que em sequência vem Yansan e Oxóssi, porque no Candomblé a gente só tem 2 primeiros, que é Iemanjá Nori e Ogum nas costas. Mas enfim, gostaria de saber qual é a pombagira de Iemanjá. Obrigado. Vixe Maria, minha irmã. Olha, difícil te responder, não sei nem que eu te respondo. Deixa eu ver por onde eu começo. Bom, é assim, a pombagira de Iemanjá tem várias, né? Aí a pombagira tem que incorporar. Se alguém te disser o nome, é mentira, tá? A pombagira tem que incorporar e dizer o nome dela. Agora, quanto aos orixás, que você já tem todos os nomes aí, eu não tenho muito o que complementar, né? Obrigado pela sua participação. Agora, pegando o gancho da pergunta da nossa irmã, servindo para todos nós aqui, né? É por isso que o Alan fala tanto, assim, no sentido de não fica buscando o nome do seu orixá, sendo que você não vai fazer nada com essa informação, né? Veja, existem pessoas que sabem o nome dos seus orixás, às vezes guia, às vezes o tipo de oferenda, às vezes ponto de força, às vezes sobrenome, às vezes ponto riscado. Só tem tudo, um histórico, uma enciclopédia da sua espiritualidade. Não faz nada com essa informação. Não serve de nada isso. Enfim, então, vamos nos descobrir como seres humanos, né? Eu estava conversando com alguns amigos que estudam neurociência, psicologia, entre outros, nessa semana que eu tive corrido, porque é um dos assuntos que eu estudo bastante, né? E aí, a gente estava conversando sobre alguns fatos de pessoas que acham que se conhecem muito, né? E aí foi feita uma pesquisa, né? Não entra muito no contexto da pergunta da nossa irmã, mas tem a ver, né? A gente às vezes acha que a gente precisa conhecer as coisas de fora, mas as de dentro a gente não conhece. E aí a gente tem um termo muito popular usado, né? Eu me conheço com a palma da minha mão. Aí foi feita uma pesquisa em uma universidade nos Estados Unidos, em que pegaram 100 jovens, tiraram a foto da palma da mão deles, e depois, em uma sala, através de um slide, foram passando os slides com a foto das mãos. E os jovens tinham que dizer, essa mão é minha. Ninguém acertou, né? Então, a gente não conhece nós mesmos com a palma das nossas mãos, e a gente nem conhece a palma das nossas mãos, né? Enfim, então o que eu quero dizer com isso é que nós precisamos conhecer a nós mesmos, a nossa essência divina, íntima, quem somos nós, quem sou eu, o que eu tenho de bom e o que eu tenho de ruim, quais são as minhas crenças limitantes, o que me limita, o que me faz parar na vida, o que não me faz sorrir, o que me destrói, o que me engrandece. É compreender quem sou eu. Depois, a parte espiritual é um complemento de tudo. Ela não pode ser, eu tenho que saber o meu orixá, para quê? Né? Enfim, claro, é parte do ritual, mas não é tudo, porque às vezes a gente busca saber o orixá como se fosse a resposta de tudo. E você não vai ter resposta nenhuma quando você sabe que o seu pai é Ogum, que você sabe que sua mãe é Yansan, né? Enfim, busque se conhecer. A nossa busca tem que ser essa. A parte espiritual é um complemento de tudo. Tá? Obrigado pela sua participação, por todos os nossos irmãos que estão, de alguma forma, vinculados a essa dúvida, né? Com certeza. E vou passar aqui a da Rosângela. Boa noite, Alan e Vânia. Gostaria de saber qual a função das oferendas para os orixás de cabeça e por que é necessário resguardo na semana após a oferta. Beijos e axé a todos. Bom, a oferenda para o orixá de cabeça, os elementos manipulados numa oferenda, elas são convertidas, né? Eu sempre uso esse termo, a energia daqueles elementos são convertidos e direcionados ao nosso ori, à nossa cabeça, para fortalecer as vibrações daquele orixá que já existe em nós. Então é para isso que nós fazemos oferendas, obrigações, rituais, enfim. É para essa finalidade. Não é para o orixá, é para nós mesmos. Aí quanto ao resguardo na semana seguinte, é uma questão de cada casa. Tem casas que vão pedir um resguardo, deduzo eu, que para manter mais ativa essa vibração. Para que você possa absorver com mais intensidade, né? Aí você vai evitar a bebida alcoólica, relação sexual e tudo mais que o resguardo venha a exigir, tá? Variando aí de cada terreiro também, ok? Obrigado pela sua participação. Só comentando aqui, pessoas que deixaram as suas mensagens aqui na publicação no ar. Silvia, boa noite, já na escuta como sempre, estou aprendendo, o programa está divino, axé. Axé, Silvia, obrigado pela sua participação. Marcelo Terci Soares, boa noite, irmãos na escuta. Boa noite, Marcelo, obrigado pela audiência.
Deia na escuta, abraços. Obrigado, Deia, também. A todos vocês que estão mandando as mensagens aqui, inbox e tudo mais. Vamos lá? Vamos sim, vou passar aqui a pergunta da Deia. Boa noite, Pai Alain. Uma pergunta. O médium mudando de terreiro despacha suas guias e roupas para obter novos em outra casa? Obrigada. Depende, né? Eu diria, vai de cada terreiro, né? Tem terreiro que vai exigir isso, que você tem que usar tal roupa, que você tem que usar tais guias. Enfim, eu não gosto de me desfazer de muita coisa, né? Eu confesso, assim, porque é a sua história, né? Eu acho que é a visão do Alain, né? Diante do Casa de Lei. Eu não gosto de me desfazer de coisas que fazem parte da minha história. Então, tem coisas que eu comprei quando eu comecei a desenvolver e está guardada não por apego, por uma questão de marcar aquilo como um processo do meu amadurecimento, né? Como eu já contei em aula, né? A capa do Exu. Eu comprei a capa do Exu, o Exu não quis, né? Logo que eu comecei a desenvolver a mediunidade, eu guardo para comentar todas as vezes que eu falo de Exu na aula. Mas tem coisas minhas, né? Que, inclusive, por exemplo, coisas de quando eu era um médium em desenvolvimento, que os guias pedem, pega lá aquela tal coisa. E aí o guia dá para alguém. A Vânia é prova disso, né? Já ganhei uma guia. A Vânia já ganhou uma guia, mas toda hora acontece isso. Enfim, coisas que eu já tinha guardado também os guias vão dando. Mas eu não acho que precisa se desfazer, a não ser que o terreiro peça. Tá? E aquilo tenha sido um problema, necessariamente, né? Enfim, mas só se você quiser e o terreiro exigir, nesse caso. Eu falei por mim aqui, porque eu tenho algumas coisas guardadas. Fora isso, tranquilo. É isso aí. Eu vou passar aqui a pergunta da Regina. Tá. Boa noite ao casal. Alain, agora acredito que posso chamar de Pai Alain. Sendo assim, lhe peço sua bênção. Minha filha Karina, de 7 aninhos, pede um beijo seu. Risos. Hoje, sem perguntas, apenas parabéns pelo lindo trabalho. Aqui na Praia Grande já está famoso de tanto eu falar de você. Axé. Que legal, minha irmã. Obrigado, que Oxalá nos abençoe. E fico feliz aí que você esteja divulgando a ideia do que a gente tem compartilhado. O objetivo é que o conhecimento chegue longe mesmo. E um beijo para sua filha também, né? Isso aí. Obrigado pela audiência sempre. Nos acompanhe sempre que puder. E quando vier a São Paulo, não perca a oportunidade de a gente poder se conhecer. A gente vai para a praia, aí para Praia Grande. Eu sei que tem algumas coisas marcadas aí para essa região. De repente manda uma mensagem, a gente toma um sorvete aí, né? Come um camarão no palito. Come um camarão no palito. Obrigado, meu irmão. Um beijo para você. Vou passar aqui a pergunta do Renan. Boa noite, Alain. Quero contar um pouco da minha trajetória. Meu nome é Renan Bueno, sou do Guarujá e tenho 31 anos. Eu fui iniciado na Umbanda com 16 anos e me desenvolvi com 18. Daí, então, não encontrei casas de Umbanda por onde moro. Enfim, me desenvolvi cada vez mais. Porém, me iniciei no candomblé, mas não me adaptei. Daí, então, resolvi construir um espaço no fundo de casa e atender as pessoas fazendo caridade. Mas a orientação vem sempre de meus espíritos que recebo. E eu queria saber se isto é certo, Alain. Olha, se a orientação vem deles, é certo. Né? O que a gente não pode, é sempre meu conselho para todas as pessoas que fazem o que você fez, ter a vontade de. Né? Eu tenho uma vontade de ser um dirigente, eu tenho uma vontade de abrir um terreiro, eu tenho uma vontade de atender as pessoas da minha casa. Porque incorporar é gostoso. E principalmente no começo da mediunidade. Então você quer incorporar. Né? Tanto que há muitos médiuns que acabam indo de terreiro em terreiro só para incorporar, porque é gostoso, faz bem. Eu falo isso também quando eu falo de mediunidade, que o processo de incorporação ele é terapêutico. Ele gera uma autoestima, autoconfiança, traz uma sensação de conforto, de tranquilidade, paz interior. É um transe que produz alguns benefícios psicológicos e emocionais no indivíduo. Por isso que as pessoas gostam também de incorporar. Agora, se os seus guias estão conduzindo isso, meu irmão, eles sabem o que estão fazendo. Né? É sempre importante que você saiba que a gente fala de caridade, mas quando a gente assume um trabalho, tem que ter horário para começar e horário para terminar. Porque, acima de tudo, você tem que estar bem. Não adianta você assumir um trabalho e falar, vou ser caridoso. Há poucos como Chico Xavier, que conseguia ser o que ele era e continuar sustentado energeticamente, psicologicamente e emocionalmente. Agora, poucos mortais como eles, né, seres mortais como nós, precisam colocar alguns limites. Isso é essencial para que você tenha um trabalho
de longo prazo, com uma duração grande e que venha trazer bons frutos. Porque você tem que estar bem. Né? Você tem que dividir a sua parte espiritual da sua parte material, sua vida pessoal. E quando a gente faz trabalho na nossa casa, as pessoas tendem às vezes a bater no nosso portão 11 horas da noite, como já aconteceu comigo. As pessoas batem no portão 11 horas da noite para pedir ajuda. Não sei o que, fulano de tal está incorporado. Coisas desse gênero. Então, tome cuidado quanto a isso. Tá? Você tem que ter horário para começar e horário para terminar. E não tenha medo de falar não. Isso é essencial para quem está dirigindo um trabalho espiritual, seja na sua casa ou em qualquer outro lugar. Tá? As coisas têm que ter limites e horários para ser realizado. Aí, se você quiser colocar diariamente atendimento, aí é uma questão sua. Mas aí você tem que ter horário para começar e terminar. Isso é essencial para a sua vida. Tá? Você tem que estar bem. Lembre disso sempre. A Raíssa Ferreira, ela diz aqui, estava vendo um pouco sobre o seu trabalho. Parabéns, muito iluminado você. O Moisés de Assis, bom dia, Alain. Estamos por aqui no YouTube baixando os vídeos do Casa de Lei. Sou muito grato a você. Tenho uma grande gratidão por isso tudo que você representa nesse momento para mim. Axé. Que legal, fico feliz, meu irmão. Minha irmã que também me deixou o comentário aí. Obrigado, tá? Todos vocês. Virgínia, programa maravilhoso. Obrigado, Virgínia. E Gil também comenta, boa noite, adoro o programa. Que legal, obrigado a vocês. Só comentar rapidamente, sexta-feira, gira de esquerda no templo, tá? Gira de Exus e Pombagiras, atendimentos gratuitos sempre, né? Aberto ao público. A partir das 7 horas da noite estamos entregando as senhas. Venha, para você que não conhece a casa, essa também é uma oportunidade de você conhecer. Sexta-feira agora, o trabalho começa às 8, a senha começa a entregar às 7 horas da noite. O site onde tem o endereço, as informações é www.casadelei.org.br, casadelei.org.br. Você pode ir só para tomar um passe, você pode ir só para conhecer a casa, você pode ir para buscar ajuda, enfim, a casa está aberta a quem deseja. Tá bem? A gente sempre diz isso, não tem como, independente do que você veio fazer aqui, eu sempre falo para assistência quando eu posso. Não importa o que você veio fazer aqui, a certeza é que você vai sair melhor do que entrou. Né? Enfim, então eu sempre falo isso e eu espero você lá, para poder te conhecer se for o caso, mas para você poder sair melhor do que você entrou, sempre. Com certeza, sejam todos bem-vindos. A Renata, ela manda, olá, quando uma guia arrebenta, pode ser carga ruim? Se acontecer, o que devo fazer com ela? Boa noite. Pode ser carga ruim, né? Pode ser sim. A gente tem que anular alguns fatores. Enroscou o braço, o nó soltou, enfim, anula algumas possibilidades. Mas se for carga ruim, você tem que pensar assim, a guia segurou, acabou, enfim, o que você vai fazer com as peças, com as miçangas ali, com as pedrinhas, é relativo também de cada ocasião, de cada guia, de cada casa, do que o seu guia quiser. Depende do caso. O que em casos mais naturais, eu costumo dizer, neutraliza esse elemento, as pedrinhas, às vezes coloca na água com sal grosso, enfim, sei lá, uma água com ervas específicas, neutraliza aquilo, remonta a guia e dá para o guia consagrar. Ou então aguarda o guia retornar numa ocasião que ele vai incorporar e pergunta para ele, o que o senhor quer que faça, ou a senhora? Faça com a guia. Aí vai dizer, eu quero que joga fora e faça outra. Enfim, pergunta para o guia, tá? Em último caso. Mas senão você pode ali colocar na água com sal grosso, deixar algumas horas e depois você pode remontar a guia e pedir para consagrar de novo. Tá bom? O Igor pergunta aqui, boa noite, meu amigo. Poderia me esclarecer uma dúvida? Posso colocar dentro da mesma casinha de Exu, Tranca-Ruas e a Maria Padilha? Axé. Pode sim, tá? Você pode perguntar de repente para a própria Maria Padilha e para o Exu. Eu tenho certeza que eles vão dizer que sim, né? A tronqueira é um espaço reservado para nós firmarmos uma energia, né? Então, tudo que está relacionado à esquerda eu poderia vincular naquele lugar. Não existe conflitos entre as vibrações, uma não vai anular a outra, não vai haver problemas, ok? Não tem problema nenhum, você pode fazer sim, a não ser que o Exu diga que não. Aí é uma questão particular. Certo, o Josemar, ele mandou um boa noite e aquele abraço aqui de Joinville, Santa Catarina, sempre ouvindo o programa. Axé, meus irmãos. Axé, irmãos, obrigado. E o Cristiano aqui publicou uma foto, né? Tá com sono o Cristiano, aguardando o programa. Legal, não dorme não, Cristiano, fica aí com a gente. Depois você dorme.
O Ricardo Júnior mandou aqui um boa noite, família. O Ricardo, ele já fez parte lá do nosso estudo doutrinário no Casa de Lei. Apareçam, hein, Ricardo? Você, Renato Aline, assumido. Né? Com certeza. Apareçam. Com certeza. Vai ter uma turma agora de sábado da 1 às 3 da tarde. Dá um pulo lá, se vocês estiverem tranquilos aí no sábado. Vai lá rever algumas aulas, se vocês quiserem, tá? A casa é de vocês. Verdade, o caminho é o mesmo, viu, Ricardo? Não mudou não, hein? Verdade. O Renan, ele mandou um muito obrigado ao Alan e à moça. Muito axé, acompanharei vocês sempre. Que moça? A Pombagira moça ou sou Havana? eu, né? Ah, Claro tá. que sou eu. A moça podia ser a Pombagira também, não sei. Não, a pergunta dele não foi sobre a Ah, Pombagira. então tá bom. O Eduardo, de lá do Japão. Boa noite, Alan e Vânia. Há alguns anos participei de um terreiro e lá pediram para eu providenciar imagens dos 7 orixás e um dos guias. E um dos guias do dirigente riscou um ponto neles e disse que eu precisava deles para um futuro trabalho que eu iria fazer. Hoje me desliguei dessa casa e estou num trabalho pequeno em casa. Certo dia uma amiga achou estranho, e não é estranho como você, dirigente deste trabalho, utilizar essas imagens cruzadas de outra casa. Ela disse isso, né? Eu não sei o que são aqueles pontos riscados, mas tenho um carinho muito grande por essas imagens. Qual seria a sua opinião sobre isso? Muito obrigado pelos ensinamentos de sempre. Bom, a imagem ela é uma referência, viu? É uma referência à divindade, à entidade. Então, não acredito que faria tanta influência negativa, energética nesse caso. Agora é uma questão também dos seus próprios guias, né, dizerem se eles querem a imagem ou não. Né? Eu sempre comento isso, a gente já ganhou várias imagens. Tem imagens que a gente ganhou de amigos, de irmãos, de pessoas próximas, de conhecidos. Enfim, a gente tem algumas imagens do nosso Congá, e uma das imagens que a gente que é mais evidente no nosso Congá é a de Ogum, de São Jorge, né? E essa imagem de São Jorge fez parte do Templo da Luz Dourada por mais de 10 anos, né? Na entrada da casa, então, tinha um cuidado de todos os médiuns do Templo da Luz Dourada, e quem me deu foi o seu Tiriri, que é o Exu da Mãe Mônica, né? Sem a Mãe Mônica saber, na verdade, que o Casa de Lei estava abrindo, né? Naquele momento especificamente. Enfim, foi muito legal. Enfim, é uma imagem que eu nem mexi. Eu deixei do jeito que o Tiriri me deu, eu deixei. Porque a imagem é uma representação. Ela já tinha uma representação muito grande dentro da casa, do Luz Dourada, e quando veio para o Casa de Lei, continuou com essa representação fortíssima de Ogum e todo o carinho que nós temos pelo orixá, enfim. Então vai da sua opção. Né? Se um dia os guias falarem, eu vejo que isso vai acontecer um dia, né? De um dos meus guias pegar aquela imagem e dar para alguém. Isso pode acontecer, eu imagino que vai acontecer. Porque acontece isso. Né? Os guias passam para frente. Então, se o seu guia um dia não quiser, ele vai dar para alguém, ele vai pedir para desfazer, enfim. Pergunta para os seus guias. Nesse caso, a imagem não vai ter nenhum problema necessariamente. Você não vai pegar de estranhos necessariamente, né? Porque, de repente, a imagem pode ter alguma coisa dentro. Coisas assim podem acontecer, vindo de pessoas mal intencionadas. Mas eu imagino que não é o seu caso. Ok? Então, pergunta para os guias aí o que eles acham. Obrigado pela sua participação, a todos vocês daí. O Anderson, ele pergunta se é possível um médium ter 2 guardiões Exus. É possível ter até mais, né? Mas é uma questão de... Vai haver um que é ativo, um que é o de trabalho, um que está presente, né? Então pode haver mais Exus, e sempre há, né? Às vezes o médium passa a vida sem conhecer os outros Exus. O importante é conhecer pelo menos aquele de trabalho. Ele é o que você tem que conhecer, identificar mesmo os detalhes, o que é importante. Esse que você tem que se atentar. Os outros estão na retaguarda, estão nos bastidores do trabalho. E a gente não precisa se preocupar tanto com eles. Uns podem incorporar, outros não. Isso é independente. Tá? Obrigado pela sua participação. Andréa Santos. Boa noite, adoro o seu programa. Gostaria de saber se sexta-feira vocês trabalham com Zé Pilintra também. Beijos, muito axé. André, se você se refere à gira de Exu agora, não. O Zé Pilintra não necessariamente se manifestaria na gira de esquerda na nossa casa. A não ser que algum médium trabalhasse com o Exu Zé Pilintra, que existe, né? Em alguns lugares existe essa entidade. Mas não é o caso lá no templo. Tá bom? Obrigado pela sua participação, viu? A Sirlene Maier pergunta:
Olá, Alain e Vânia. Tenho uma dúvida. Gostaria de saber se uma mãe de santo pode ser mãe de santo de suas próprias filhas carnais. Axé. Axé, obrigado pela sua participação. Pode sim. Alguns vão dizer que não. Assim como um pai de santo não pode ser pai de santo da sua esposa ou uma mãe de santo do seu esposo, ou filho, ou namorado, ou, enfim. Pode sim, não influencia em nada, tá? Ainda que a minha mãe carnal não faça parte do terreiro por uma questão de distância e de contratempos do trabalho dela, ela é diretora de escola e é professora também, então é impossível para ela estar presente como ela gostaria, mas eu zelo pela espiritualidade dela como uma filha espiritual, a minha mãe. Então, assim como a própria Vânia, né? A Vânia está à frente dos trabalhos comigo, mas eu zelo pela parte espiritual dela com todo o cuidado como eu tenho com os outros médiuns. Enfim, então não tenho problema nenhum com isso. Ambiente familiar, o ambiente familiar dentro do terreiro é essencial. Alguns vão dizer que não pode. Enfim, crenças. Não temos problema nenhum. E eu conheço muitos terreiros que trabalham no ambiente familiar. Pais e mães conduzindo seus filhos, os seus sobrinhos, os seus netos, os seus cônjuges, enfim. Na própria casa do Zélio é assim, né, Alain? É a casa do Zélio mesmo, né? Zélio conduziu suas filhas, neta, esposa e tudo mais, enfim. A própria tenda espírita Nossa Senhora da Piedade foi feita no ambiente familiar. Não tem problema nenhum. Eu não entendi muito bem o nome dela, mas acredito que seja Ajaia Ribeiro. Olá, Alain. Trabalho em uma casa universalista, onde comungamos com muito respeito a ayahuasca, também conhecido como Santo Daime. Temos trabalhos com as linhas de Umbanda, hinduísmo, xamanismo, cristianismo. Eu particularmente sinto muita afinidade com a Umbanda e em alguns trabalhos fechados tive alguns processos como incorporação. Mas não somos um centro, não trabalhamos com passe nem consulta. Sinto que esses processos vieram mais para me descarregar. Porém, sinto muita vontade de desenvolver esse lado. Seria viável trabalhar em duas casas? Qual a sua opinião sobre o universalismo? Gratidão, adoro o programa. Bacana. Bom, o universalismo já é uma questão paralela. A gente não está falando de religião, né? A gente está falando de um contato com a sua espiritualidade, né? Você vai, você tem uma crença, assim, eu acho que todos nós, de alguma forma, somos universalistas, né? A gente tem uma religião, mas nossa consciência é universalista, porque a Umbanda nos permite isso. Ser livres para ler a Bíblia, ser livres para ir num templo budista, ser livres para acreditar nas pregações protestantistas, ser livres para, enfim, ler o livro dos espíritos, sabendo que é uma doutrina que não é Umbanda, que é uma religião, o espiritismo, né? Enfim, então é importante que a gente tenha consciência de que o universalismo está em todos. Uns mais, outros menos. Você se classifica universalista, mas todas as pessoas, principalmente nas religiões que menos impõem, né, regras e limites, enfim, que é o caso da Umbanda. A Umbanda é uma religião livre, então te possibilita, como eu falei, estudar e vivenciar outras doutrinas também. Como você faz parte de um centro que não tem um segmento umbandista religioso necessariamente, o que você faz é uma prática que eu acho que é esporádico até, né? Não deve existir você não explicou, mas não deve existir um sistema. Enfim, você poderia sim fazer parte de um terreiro de Umbanda, tá? Resposta é tentar ser o mais breve possível, que eu falei, mas você pode sim fazer parte de um terreiro de Umbanda, desde que a casa de Umbanda te permita fazer parte dos dois nesse sentido, tá? Não existe nenhum problema nesse sentido, não. Obrigado pela sua participação. A Cristiana Pinheiro, ela manda boa noite e diz: hoje queria dizer o quanto agradeço a Deus, ao nosso Pai Oxalá e a todos os orixás por terem me direcionado numa dessas viagens ao YouTube e encontrado vocês. Minha vida mudou, minha fé se renovou e com tudo que estou aprendendo e absorvendo das aulas e vídeos, eu que pensei até em abandonar a Umbanda por não ter estímulos. Hoje tenho sede de aprender cada dia mais. Estou ouvindo a rádio neste momento. Muito axé a todos os ouvintes e um muito obrigado por tudo. Fico feliz, minha irmã. Obrigado. Fico muito feliz mesmo de você ter se permitido, né, não ter desistido da religião.
E a gente sempre comenta isso, né? Você pode se decepcionar com a pessoa que está à frente da religião, mas nunca com a religião. Porque a pessoa representa um terreiro, não representa a Umbanda. Então, você pode se decepcionar com a pessoa e não se desligar do sistema religioso. Tá? Obrigado pela sua participação e espero contribuir sempre com você e com todos que estão nos ouvindo. A Cíntia Aguilar, na escuta, Alain Barbieri e Vânia Barbieri, amando o curso doutrinário que ela está fazendo online, né? O estudo doutrinário umbandista. Maravilhoso demais. Eu sou muito grata por tudo. Minha pergunta: outro dia queria firmar uma vela para Exu, só que tinha uma vela verde e não tinha o dinheiro para comprar. Fiz mal em firmar a vela verde? De forma nenhuma, Cíntia. De forma nenhuma você fez mal. Você podia ter firmado rosa, tá? Alguns aí que estão me ouvindo agora vão até desconectar da rádio. Bloquear o Alain. Vão me bloquear, vão denunciar. Mas assim, o que importa é principalmente se tratando de Exu. Exu é uma força que você precisa ativar, né? E a gente está falando da cor da vela, mas a gente está falando também do elemento fogo. O elemento fogo está ligado diretamente a Exu. Você pode acender uma vela rosa, o Exu não vai dizer, peraí, rosa eu não atendo. Ele vai passar direto. Não. O que importa é a sua evocação, é a sua fé, a sua dedicação naquele momento, né? Porque você precisa acionar essa vibração. Ela precisa ser ativada. E isso fará toda a magia acontecer. Não importa a cor da vela. É claro que, ritualisticamente falando, a cor de Exu é preta e vermelha. Ponto final. Mas se eu não tenho a preta e vermelha, eu vou deixar de fazer? De forma nenhuma. Tá bom? Podia ser branca, podia ser rosa, podia ser amarela, qualquer outra cor. Nós utilizamos da coloração das velas por 2 fatores. A vela, pelo fogo, né? Estamos falando do elemento ígneo, um elemento ativo de ação rápida e constante. Estamos falando da coloração, que vai acionar uma vibração. Então são 2 ações magísticas que nós temos ali. A ausência da cor, tudo bem, não tem a cor, mas você tem o fogo e a sua evocação, que vai tornar aquilo algo mágico. Então você fez certíssimo. Tá bom? E caso na ausência de uma vela, pegue um pequeno recipiente, um alguidar, coloque álcool em gel, por exemplo, acenda ali. Não precisaria nem da vela. Você acende o fogo e peça Exu. Se eu não tenho álcool em gel, peça somente. Não precisa nem acender a vela nesse caso. Aí uma vez comentaram comigo, brincando, né? Logicamente tem um senso de humor, deixa eu já avisar. Alan, se acender o fogão serve, né? Lógico que não, né, mano? Aí já que é demais, né? Mas existe todo o processo ritualístico por trás e não necessariamente eu precisaria ter a vela. Eu poderia usar um recipiente e colocar o álcool em gel dentro e acender. Seria já de bom tamanho nesse sentido de evocar Exu. Tem a velinha online também, né, Lu? E tem a velinha online também, tá na moda. Mais fácil. Obrigado, Cíntia, pela sua participação. A Solange manda um boa noite e gostaria de saber como desenvolver a visão do terceiro olho. Eu não acredito, viu, minha irmã, e a capacidade de desenvolver a vidência, a clarividência, enfim, não sei se é disso que você está falando, mas eu não acredito. Eu acredito que você é ou não é. Ponto final. E se você for, você vai desenvolver naturalmente ao longo do tempo e da sua vivência. Eu não acredito nesses cursos de vidência, clarividência, eu não acredito nisso. Eu acho que você é ou não é, ponto final. É a mesma coisa de incorporar. Ou você é ou você não é de incorporação. Ou você já é diferente da psicografia. A psicografia, uns tem uma facilidade maior de escrever, outros não. Mas a inspiração vai acontecer para todos, né? Agora, o processo de vidência é muito complexo. Ele é muito diferente, não funciona dessa forma. Clareaudiência, clarividência, vidência, enfim. Tudo isso não se desenvolve. Se aprimora desde que você já tenha. Você só vai aprimorar aquilo que já está em você, né? Então, não tem como fazer isso. O Félix Vinícius manda aqui um boa noite, dizendo que ele é de Minas Gerais, mandando parabéns e muito axé e uma foto de uma feijoada nesse frio que ele tá mandando aqui pra gente, hein? Fala que o horário não é uma boa pra uma feijoada. O horário não é uma coisa tão leve. O calor, tudo bem. Agora com friozinho é gostoso, mas o horário, meu irmão, coragem. Mas obrigado, né? Vou considerar que essa feijoada é pra algum aí. Não, ele mandou às 15 horas. Tava no horário do almoço então tá na hora do ainda. almoço, tá certo. Obrigado, meu irmão. Obrigado pela sua participação também. O Sérgio mandou um boa noite, disse que está na escuta. Ótimo programa, um abraço para todos vocês. Que Oxalá ilumine sempre seus caminhos. Legal, obrigado a todos nós. Para você que está chegando agora, nós estamos ao vivo com o programa Casa de Lei, 9 horas e 45 minutos. Eu me chamo Alain Barbieri,
sou dirigente do Templo Escola Casa de Lei. Quero só registrar novamente o convite. Sexta-feira agora, a gira de esquerda no Templo. A nossa gira é totalmente gratuita, aberto a todos, inclusive crianças. Muitos perguntam pra gente, criança pode ir? Obviamente que pode, tá? E também no dia 1º de agosto teremos início a mais uma turma do Estudo Doutrinário Umbandista, a última turma do ano. A próxima turma só vai acontecer em fevereiro ou março, ok? Presencial aos sábados das 13 às 15 horas. Aulas semanais durante 6 meses. O Estudo Doutrinário Umbandista ministrado por mim. Informações e reservas no site casadelei.org.br, casadelei.org.br. Esta é uma das turmas de maior número de reservas que nós já tivemos, né? Eu acho que ao longo de todos os tempos aí foi o recorde de reservas, então acreditamos que vamos ter uma turma bem interessante, porque a gente vão vir grupos, né? Grupos de 6 pessoas, grupo de 8, grupo de 4, grupo de 2. Então tá vindo assim, quase ninguém tá vindo sozinho. Verdade. A maioria está vindo em grupos, às vezes o terreiro se reuniu, enfim. Nessa turma está acontecendo isso, uma coisa que não tinha acontecido nessa dimensão antes. Aproveitando você falando do templo, Alan, a Virgínia, ela manda aqui um boa noite, tudo bem? Gostaria de ir nessa sexta na Gira dos Exus e Pombagiras. Gostaria de saber como faz para chegar. Teria que pegar algum ônibus específico? Virgínia, é bem simples. Se você for entrar ali no site, tem todas as informações, mas caso contrário, pode chamar lá no WhatsApp que eu te passo maiores informações, tá? Isso. Fica à disposição. Fica mais fácil. Mas no site tem um endereço, casadelei.org.br, tem um mapa de como chegar, tem um endereço e os pontos de referência. No Metropen é um pulo para o templo, estamos de frente com o terminal Aricanduva também. Enfim, muito fácil de chegar de qualquer lugar que você venha. Com certeza. Bom, aqui Zíbia, boa noite, Alan e Vânia, mais uma vez o programa está maravilhoso, como sempre. Assistindo um vídeo referente a 3 pilares de um bom médium, que eu gravei, né, recentemente esse vídeo, acho que faz uns 2 meses, gostaria de ouvir sua opinião. Rezo o terço todos os dias com a minha mãe, ela vive dizendo que não me quer na vida umbandista, que não o que quero na vida, pois sou um bandista. Bom, o segundo item seria se referir ao estudo e não consegui entender muito bem sua pergunta, minha irmã. Gostaria de ouvir sua opinião. Rezo o terço todos os dias com a minha mãe. Ela vive dizendo que não o que quero na vida, pois sou um bandista. Olha, eu não entendi muito bem a sua pergunta, Zib. Eu vou pedir para você me enviar novamente, tá? Assim eu consigo te responder com mais clareza também, né? Pergunta mais clara, eu consigo responder com mais clareza. Obrigado pela sua participação. Mais uma aqui, Benigno. Vou sempre em casa de umbanda, em giras. Um trabalhador da casa passou por mim e disse que não poderia me cumprimentar dando a mão, porque quando se está com a roupa de trabalho não pode fazer isso. Isso é verdade? Já fiz pesquisa sobre o assunto e me disseram que não é verdade. Obrigado. Benigno de Guarulhos. Bom, Benigno, vamos lá. Depende de terreiro, né? É difícil você buscar no Google para saber. Nem tudo está no Google. Então você vai lá e o terreiro segue esse preceito. Os médiuns não poderem tocar na mão de outras pessoas. Enfim, faz sentido para eles. Não vejo nenhum problema nisso. Existem alguns resguardos energéticos e algumas obrigações, camarinhas, recolhimentos, e até terreiros de umbanda que fazem suas obrigações e recolhimentos, em que a pessoa não pode tocar outra que não esteja dentro do ritual. Então, não vejo nenhum problema nisso. Isso não atrapalha em nada a religião, tá? Não é nem que é verdade ou é mentira. É verdade para casa, então tá certo, tá bom? Obrigado pela sua participação. O Anderson, ele manda um boa noite e diz: Alan, me tira uma dúvida. Por que geralmente homens que recebem pomba-gira são geralmente homossexual? Não é preconceito meu. É porque algumas casas que já visitei só vi mulheres e homossexuais recebendo a entidade. Fica na paz e axé. Olha, é uma questão de também crença e um pouco de preconceito, não seu, mas do meio, né? Eu incorporo a pomba-gira há muitos anos, a Maria Figueira, e eu falo que é uma paixão da minha vida, porque ela é uma grande conselheira, me ajuda muito nos sentidos emocionais, não só na minha vida, mas das pessoas à minha volta. Muitos casos em que eu lido dentro do contexto terapêutico, eu levo as questões a ela para que ela possa me inspirar, me ajudar no sentido de o que eu recomendo aqui. E ela é uma pessoa, eu julgo pessoa, né?
que tem uma especialidade muito grande nesse sentido na minha vida, a parte emocional. Incorporo ela normalmente. Acontece que os terreiros nem sempre têm uma gira só de pombagira. Então, se eu tenho uma gira de esquerda, Exu e pombagira, normalmente acaba aqui dividindo. Os homens incorporam Exus e as mulheres pombagira. Mas não que não possa acontecer. Hoje teremos gira de pombagiras. Não que não possa. Né? Já, na nossa casa mesmo, em ocasiões, os homens incorporam pombagiras. É que como a linha de esquerda, ela, quando vem, a gente precisa dos dois, acaba que os homens incorporando Exus. Mas é uma questão de dinâmica de trabalho. Se eu chamasse as pombagiras, elas incorporariam nos homens e os médiuns da casa se sentem à vontade com isso também. Né? Porque todo mundo sabe que ela vem para trabalhar e não vai tornar ninguém homossexual. Né? Enfim, então, sem problema nenhum. Mas é uma questão de crença, viu, meu irmão? Obrigado pela sua participação. A Ana Cristina, ela mandou boa noite e diz: dei uma imagem de Dona Mariana Marinheira para o centro que frequento, mas moça bonita disse que não deveria estar ali, pois poderia tirar a força da mãe da casa. Você acha certo? Eu fiquei chateada. Na mesma hora, a mãe não concordou. Diz que a casa são de todos. Qual a sua opinião? Axé. É que eu não queria dar minha opinião conflitando, né? Mas Mariana Marinheira é uma pombagira ou uma marinheira? Fiquei curioso agora. Ela não esclareceu. Eu acredito que seja marinheira, né? Dona Mariana Marinheira. Para algumas pessoas pode ser novidade, mas existem dentro da linha de marinheiros espíritos femininos e da linha de boiadeiros espíritos femininos também. Né? Para uns pode ser radical, mas eu já conheci pessoas através da internet que há muitos anos incorporam essas linhas femininas dentro da linha de marinheiro e da linha de boiadeiro. É muito difícil encontrar, mas quando acontece é muito em silêncio também, porque as pessoas também desacreditam, né? Sim. Então é complexo dizer isso. Agora, não acho que conflita em nada. Agora vai da casa também. Qual que é a crença daquele terreiro? Se a mãe da casa diz que não, não. Né? Exatamente. Enfim, mas não tem nada a ver, a imagem é uma representação. Você acha que a entidade vai ficar brava dizendo, chegou uma imagem aí do fulano? Nós temos ciúmes, nós temos inveja, a gente cria intrigas, os guias não. Com os certeza. Guias estão um pouco se importando, porque o guia sabe o que você sente por dentro. Eu, Alan, não sei o que você sente por dentro. Eu consigo deduzir, eu posso tirar minhas conclusões, mas eu não sei verdadeiramente. Os guias já são diferentes, os guias sabem o que você sente por dentro. Os guias olham a gente de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, se você deu a imagem ou ganhou uma imagem como um presente, aquilo não é uma afronta. Né? O guia sabe que não é, enfim. Então essas coisas aí é do ser humano. Não tem nada a ver com o guia. Com certeza. Boa noite, Babu, de São Paulo, Zona Sul. Estou com vocês. Legal, obrigado, viu? Continue on aí com a gente. Jean Carlos, boa noite. Gostaria de saber sua opinião sobre o uso de guias nos rituais de Umbanda. Numa gira, pois, na minha opinião, elas balançam e atrapalham. Gostei do balanço e atrapalham. Legal, Jean, obrigado pela sua participação. Faz parte do ritual, meu irmão. Há casas que vão usar, há casas que não vão usar. Não é uma regra necessariamente, né? Porque a guia, ela não é o elemento chave da incorporação e nem da estrutura e firmeza do médium. Há espíritos que não usam guias, que não pedem, né? Usam outras coisas. Então, a guia não é uma regra. É parte do ritual, mas parte do ritual não é uma regra igual para todos, tá? E agora de balançar é uma questão complexa, porque a guia balança mesmo, não tem como evitar isso. Tá? Então, se o guia usar, vai balançar. Com certeza. Obrigado, Jean. A pergunta aqui, a participação da Zíbia. Ela manda um boa noite, Alan. Como sempre, o programa está divino. Que os anjos digam amém. Beijos. Amém. João Manuel, boa noite, meus queridos. Alan e Vânia, é um prazer ouvir o programa ao vivo. Que legal, João, obrigado. Gostaria de entender o porquê se deve evitar relações sexuais nos dias das giras. Tem algo a ver com que muitas religiões pregam que o sexo é algo impuro e sujo? O que eu particularmente não acho. O que ele particularmente não acha que é algo impuro. Muito axé e até a próxima aula. O João faz o estudo doutrinário bandista. João, sim. Bom, João, o sexo no contexto de resguardo energético, né, ele entra como o nome diz, resguardar a energia. Quando se tem uma relação sexual, há uma fusão entre dois campos áuricos.
a minha energia com a energia da outra pessoa que eu estou tendo essa relação sexual. Naturalmente que isso vai prejudicar a energia que eu vou doar nos trabalhos, porque já não é mais tão pura e estável como deveria para que eu fosse um bom doador. Fora que há um desgaste energético muito grande, né? Enfim, e também a questão sexual. Pode ser que essa pessoa tenha relação sexual com um estranho, com alguém qualquer, enfim, não se sabe que espírito está por trás disso. Não estou dizendo que é impuro o sexo, estou dizendo que depende de cada pessoa, né? Enfim, então há vários fatores, mas o contexto do sexo é energético. Evitar o sexo é por uma questão energética, não é por ser impuro, ou incorreto, ou sujo, né? Como você diz que algumas religiões até colocam. De forma nenhuma, tá? É somente energético. Por essa razão que se evita. Tá? Assim como, para quem tem um hábito, evitar ter contato durante, né, esse processo de resguardo energético, contato pornográfico, seja ele qual for, imagens, fotos, vídeos. Por quê? Porque a nossa mente registra aquilo e pode ser que, sem querer, durante o trabalho espiritual, cenas tanto da relação sexual quanto de materiais pornográficos possam atrapalhar o processo de concentração do médium e gerar nele uma emoção, que não vai ser positiva na hora dos trabalhos. Então, alguns cuidados têm que ser tomados relacionados ao sexo, tá? O sexo não tem nada a ver com impuro, é sagrado também. Deixe que haja o equilíbrio nisso. Obrigado pela sua participação e até a próxima segunda-feira. A Vanessa, ela manda um boa noite e pergunta: acender vela para Exu e Pombagira dentro de casa tem algum problema? Obrigada e axé. Não tem problema nenhum. Também alguns vão dizer, tem problema, mas não tem problema nenhum. O que vai acontecer é você tem que se adaptar aonde que é o lugar mais cômodo para você. O que eu não recomendo é dentro do quarto, ou um lugar que você durma. Por quê? Porque a energia de Exu é muito ativa, ela é muito constante. E você firmar em um lugar que você descansa vai atrapalhar o seu descanso. Tá? Agora, próximo da porta, dentro, fora, em algum lugar que seja cômodo para você, não tem problema nenhum. Tá? Adapte um lugar na sua casa, menos o banheiro também não é recomendado, porque o banheiro é um lugar de esgotar energia, de sugar, né? Enfim, não é um lugar adequado para nenhuma firmeza, nada sagrado. Só isso, tá? Obrigado pela sua participação. Alan, bom, já são 9 horas e 56 minutos, né? Nossa, e tem muita mensagem aqui. Precisaria de uns 10 programas. Mas, de qualquer forma, agradecemos muito a audiência de todos, né? Com certeza. A Renata, ela manda aqui. Gostaria de saber se é necessário os guias no ritual fumarem. E um complemento, tem acontecido algumas coisas na casa que frequento que não concordo. Não estou com vontade de fazer parte desta casa mais. Gosto muito da dirigente como pessoa. O que devo fazer? Bom, quanto aos guias fumarem, os guias não fumam, né? Quem fuma é o fumante. Os guias utilizam do fumo, eles manipulam a parte sagrada do elemento. Não há uma saciedade, não há um prazer e não há um vício ali, né? Até o contexto do cigarro comercial é uma coisa a se questionar, né? Porque faz mal à saúde. Eu acredito que não deveria estar dentro dos terreiros de Umbanda. É prático, é barato, comparando a charutos que custam R$5 cada um, mas eu acho que não devia estar porque, de alguma forma, o que tem de elemento sagrado do fumo ali dentro é mínimo. Então, enfim. Então os guias não fumam, tá? Os guias utilizam do elemento, junto com o fogo, junto com vários outros fatores que geram a energia que ele está utilizando ali, tá? Agora, quanto à casa que você está, as decepções vão acontecer em qualquer lugar. Se você gosta da dirigente, conversa com ela e veja o que está acontecendo e a melhor forma de você se adaptar a isso. Seu papel, minha irmã, é ir para o terreiro, realizar o seu trabalho e voltar para casa. Você não precisa se preocupar com o que está em volta. É o meu conselho para você. Se você gosta do lugar e o lugar pode contribuir com você e você com ele, releva, tá bom? Obrigado pela sua participação. A todos os nossos irmãos ouvintes. Vânia, se despeça. Estamos a 1 minuto aí para encerrar o programa. Ok, bom, gente, obrigado a todos mais uma vez pelo programa de hoje, pela participação. As perguntas que ficam para o próximo programa. E se vocês quiserem e puderem, estejam conosco lá sexta-feira na nossa Gira de Esquerda. Muito obrigado a todos, ótima semana e axé. É isso aí, Gira de Esquerda, sexta-feira agora, dia 1º de agosto, também iniciando o estudo doutrinário umbandista. Faça sua reserva, se você já fez. Semana que vem entraremos em contato com você para confirmar a sua presença. E se você não fez, faça se você puder, tá bom?
E semana que vem, terça-feira, das 9 às 10 horas da noite, estaremos ao vivo aqui na Rádio Talk de Aruanda com o nosso programa Casa de Lei. Acesse o nosso site, casadelei.org.br. Para quem estará na sexta-feira, até lá. Se não, até terça-feira que vem. Que Pai Ogum nos abençoe, hoje e sempre. Axé. Nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito quanto a cara. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Oferecimento Templo Escola Casa de Lei. Acompanhe nossa agenda de cursos e atendimentos no site www.casadelei.org.br. Estudar em Casa, a maior plataforma de ensino à distância voltado à espiritualidade. Acesse www.estudaremcasa.org.br. Tão inventivo e pareceres contínuo, tempo.